Olá pessoal, tudo bem? Aqui me chamo Jefferson e hoje vou começar a estudar com vocês fazer alguns vídeos, né, referente aí ao estudo de física de partículas, que é um tema, que é uma disciplina que eu amo muito, né? Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender física de partículas, né? Então, hoje a gente vai dar uma breve introdução, a gente não vai aprofundar no tema, a gente vai dar só uma leve pincelada, né, de forma superficial a questão aqui. Então, vou passar aqui para você já o slide. Deixa eu ver aqui. Eu peço que você, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam estudar conosco, possam compreender a questão de física de partícula, porque essa física de partículas é que vai dar todo o capital, mas assim, a origem, né, de como a matéria ela é criada, como ela é originada, né? Então, é importante a gente entender as questões ligadas aqui à física de partículas, né? Então, nosso estudo, a partir de agora, vai ser baseado nessas três obras, né? Óbvio que a gente vai usar outras obras também, mas as que vamos utilizar mais serão essas três aqui. São duas obras, são minhas, né? Essa do meio e a da direita. E a obra que eu acho muito interessante, né? Que é o do Kennedy, que é O Mundo das Partículas Elementares, né? Então, uma obra excepcional. Tem outras, óbvio que tem outras, né? Mas como não couberam aqui na imagem, a gente vai estar utilizando, vai estar referenciando elas no decorrer dos programas aqui, perfeito? Tem o meu livro aqui, Partículas Elementares para Leigos, e temos aqui o Universo para Leigos, porque eu gosto de fazer conteúdo, né? Gosto de escrever livros para pessoas que estão iniciando, que não entendem nada, ou que pretendem conhecer, pretendem dar os meus passos dentro das questões das ciências naturais. Então, a física de partículas é um tema que eu adoro muito, né? Que eu gosto muito. E aquelas obras que eu citei agora há pouco, elas estão disponíveis, todas elas na Amazon, tá? Então, vamos dar aqui uma breve definição do que é física de partícula. O que é uma partícula elementar? As partículas elementares são menores unidades, são as unidades muito pequenas, né? As menores unidades conhecidas na matéria, que formam tudo que existe no universo. Até onde a ciência conseguiu investigar, elas não possuem partes menores em sua estrutura. Toda a matéria, como estrelas, planetas, plantas, animais, até o próprio ser humano, é formada por combinações de partículas. Ou seja, vamos parar aqui um pouquinho. O que esse texto quer trazer para nós aqui? Esse texto quer trazer o seguinte, que tudo tem origem nas partículas. E quando há uma combinação delas, quando elas se agregam, se agrupam, né, por determinadas forças, interações e combinações, vai criar ali partículas fundamentais que vão estar gerando, né, os átomos, e os átomos vão estar gerando moléculas, células e por diante. Então, a gente pode perceber que tudo que existe no universo decorre, se origina das partículas, das combinações de partículas, né? Então, os cientistas organizam essas partículas em grupos, de acordo com o seu comportamento e com o tipo de interação que exercem, ou seja, que as partículas exercem na natureza. Atualmente, o modelo científico que descreve essas partículas é chamado de modelo padrão de física. Existem dois grandes grupos principais, que a gente vai denominar de férmions e bósons. Então, aqui na imagem ao lado, temos aqui então, os férmions e os bósons. Por enquanto, você vai ficar aí um pouquinho perdido nessa imagem, mas daqui a pouquinho você vai entender quais partículas aqui pertencem aos férmions e quais partículas que pertencem aos bósons. Vamos lá? Vamos então estudar um pouquinho sobre os férmions. Os férmions são as partículas que formam a matéria propriamente dita. Tudo que possui matéria, tudo que possui massa, desculpa, é ocupada e ocupa espaço, é constituída por elas, ou seja, pelos férmions. Eles se dividem em dois grupos principais, ou seja, dois tipos, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui na imagem, temos aqui então, uma imagem, né, de um quasar, aqui embaixo,
E à direita, em cima, temos a imagem de células, né, gordurosas, células adiposas, né, de tecido adiposo. Então, tudo que existe, toda a matéria que a gente pega na mão, toda a matéria que a gente vê, a gente visualiza, que a gente pode medir, a gente pode observar, seja com o olho nu, seja com tecnologia, são constituídas de férmions. Conceito muito importante. Quais são os dois tipos de férmions que existem? Lembra-se aquela imagem que eu falei com você que é um pouquinho complicadinha? Agora a gente vai começar então a desmistificar, compreender aquela imagem lá. Os quarks. Os quarks são partículas que se unem para formar os prótons e os nêutrons. Então, os nêutrons e os prótons são aquelas partículas que formam o núcleo do átomo. Elas são compostas, né, por quarks, que por sua vez formam o núcleo dos átomos. Uma característica muito importante é que os quarks nunca aparecem isolados na natureza. Ou seja, os quarks nunca estão sozinhos. Eles sempre estão agrupados, agregados com, ou acompanhando, na verdade, outras partículas, né? Eles estão sempre ligados uns aos outros, com uma força muito intensa. Atualmente, existem 6 tipos de quarks, que a gente chama de sabores, né? Up, Down, Charm, Strange, Top e Bottom. Porém, na matéria comum, ou seja, no nêutrons e prótons, que é a matéria comum, que está em abundância, né? Porque tudo que existe ele é formado de átomo, e o átomo é formado, então, dos elétrons, é formado de prótons e nêutrons. E os prótons e nêutrons são formados, então, de quarks. Então, esses quarks, né, esses prótons e nêutrons são formados de 2 quarks predominantes, que é o quark up e o quark down. Então, que nem na imagem da direita, temos aqui, então, vamos dizer assim, uma escala evolutiva, né, vamos dizer assim, né, de matéria, de níveis fundamentais da matéria. Qual que é o segundo grupo, então, de férmions que existe? São os leptons. Os leptons são outro grupo de partículas fundamentais que, a exemplo, né, um dos exemplos mais conhecidos são os elétrons, que gira ao redor do núcleo do átomo. Ou seja, estou usando aqui termos mais simples, tá, pessoal? Não estou usando termos técnicos porque eu não quero dificultar o entendimento de vocês, tá? Então, talvez você que seja conhecedor desse assunto, com esse assunto, você vai ver, nossa, gira em redor do núcleo, o elétron gira ao redor do núcleo, não faz sentido, né? Mas, para quem está aprendendo, começando a aprender, vamos usar terminologias e analogias mais básicas para que você possa entender. Eu quero que você compreenda o conceito e a definição, para depois entender as questões, como funcionam os mecanismos de cada uma delas aqui, ok? Além do elétron, existem os muon e os tau, que são semelhantes ao elétron, porém, elas são mais pesadas e menos comuns, ou seja, existe mais elétrons na natureza do que tauns e muons. Né? Então, também fazem parte desse grupo os neutrinos, que são partículas extremamente leves e difíceis de detectar, que atravessam a matéria quase que sem interagir com ela. Ou seja, então temos aqui seis partículas, né, que são elétrons, os muons, os taus e os neutrinos. Temos então os neutrinos de elétrons, neutrinos de muon e neutrinos de tau. Então temos aí 6 partículas de leptons, né, do grupo dos leptons, que formam então aí as partículas fundamentais que vão estar interagindo, né, com a matéria também. Só recordando que o muon e o tau são mais pesados do que o elétron, porém são menos abundantes na natureza. E os neutrinos, seja ele neutrino elétron, neutrino muon, neutrino tau, eles são totalmente muito leves e passam facilmente para a matéria. Né? A matéria não é, de certa forma, barreira para eles. Né? Temos, então, agora o segundo grupo. Temos os férmions. Agora a gente vai então, entrar para os bósons. Os bósons são mediadores das forças. Só recordando, os férmions são aquelas partículas que formam a matéria.
Os bósons, então, são forças, são partículas de força, né, que faz, então, que a gente vai estudar a partir de agora, que faz o seguinte, que eles vão criar, vão ser responsáveis por agregarem e transmitirem essa força que vai atuar sobre as partículas, sobre os férmions que formam a matéria, ou seja, porque não fosse, se não fosse os bósons, a matéria ela jamais estaria agregada, né? Porque existem os bósons, elas criam forças específicas que vão estar interagindo, vão estar ali atuando sobre as partículas, né, dos férmions, ou seja, tanto os elétrons quanto os quarks, fazendo com que eles se segreguem. Então, ou seja, os bósons vão ser, de certa forma, assim, um exemplo, né? Vão estar ali colando, vão estar selando, né? As partículas da matéria, ou seja, os férmions. Então, quando você une ali, quer criar um próton, né? Então você usa ali os quarks, up e down, e vai usar também ali um gluon, que é a partícula um bóson, uma partícula do bóson, né? Do grupo do bóson. Então, quando você quer formar esse nêutron, esse próton, nós precisamos então, de uma partícula que vai estar selando, vai estar atraindo os bósons, os quarks, up e down, para que eles se combinem, para que se agreguem, para que se agrupem. Se não fosse os bósons, então a matéria elas estariam estáveis e se desagregariam, se desagrupariam, né, rapidamente ali, podendo então não existir nunca mais, nunca existir matéria, na verdade, né? E quais são as partículas que formam então os bósons? Temos os fótons então elas transmitem força eletromagnética, né, que é responsável pela luz, pela eletricidade, pelo magnetismo. Temos os gluon, que são responsáveis então, pela força que une então os quarks dentro dos prótons e dos nêutrons. Temos os bósons então W e Z, que atuam sobre a força nuclear fraca, né, e que liga então ali as transformações, né, todos os tipos, interagem com todos os tipos de transformações radioativas. E temos os bósons de Higgs, que também dá origem ali à massa das partículas. Além disso, nós temos também uma outra partícula que ainda não foi descoberta, mas que já é cogitada, não coloquei aqui, que é já cogitada pelo mundo científico, que são os gravitons, que vai estar interagindo, então, com a força gravidade, né? Então, agora você pode perceber, está mais esclarecido a relação, né, dessas partículas. Então, temos aqui em roxo, ou lilás, ou rosa, não sei qual está aparecendo para você aí, os quarks, que apresenta aqui os 6 sabores dos quarks, né? E os leptons também que estão aqui em verde. Então, tanto os quarks quanto os leptons, eles são pertencentes então, a família dos leptons, dos férmions, né? Então, os quarks e os leptons pertencem aos férmions. E os bósons aqui pesados e os bósons de Higgs, eles fazem parte, então, dos bósons. Então, temos aqui, então, as partículas agrupadas, né, e divididas aqui por grupo, né, por comportamento e interação com a natureza. Então, agora acho que faz mais sentido, né, você entender cada um deles aqui. Porém, a gente está só lapidando, só pincelando, mas nos próximos programas a gente vai começar então a estudar mais profundamente, antes de a gente começar a estudar aqui as questões de partículas, a gente vai estudar alguns conceitos, algumas definições a mais nos próximos programas, para só então adentrarmos e nos aprofundarmos as questões das partículas elementares da física de partículas. Porém, há também aqui uma questão muito importante, que são as questões das antipartículas, ou antimatéria. O que é essa antimatéria e antipartícula? Basicamente, todas as partículas têm uma antimatéria, e algumas delas são elas próprias a antimatéria. Elas também são matéria e também são antimatéria ao mesmo tempo. Confuso? Calma. Mais para frente a gente vai estar explicando em outros programas um pouquinho mais. Aqui, como eu falei, é só um conceito, um apanhado rápido aqui para poder, então, introduzir, te dar um conteúdo mais conceitual, mais básico aqui. Então, que consiste
essa antimatéria? A antimatéria, normalmente, né, as partículas, elas carregam em si uma carga elétrica. Essa carga elétrica, por exemplo, o elétron, ele carrega uma carga elétrica negativa. Qual que é a antimatéria? Qual que é a partícula antimatéria do elétron? É o pósitron. Qual carga elétrica carrega o pósitron? Positivo. Então, ou seja, se eu tenho o elétron, se eu tenho um pósitron, tem uma elétrica negativa e o pósitron que é positivo, segundo a lei, né, a lei aí, ela vai dizer o seguinte, que partículas de mesma carga, que carregam a mesma carga elétrica, elas se repulsam, né, se repelem. Partículas com cargas elétricas diferentes, elas se atraem, perfeito, se atraem. No entanto, precisamos entender aqui que como a antimatéria, ela carrega, então, essa antipartícula, no caso do elétron, carrega essa antipartícula pósitron, vai acontecer um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno de aniquilação. Ou seja, elas vão se anular. Por quê? Deixa eu ver mais pra frente o porquê desse processo e vai estar então, liberando energia nesse processo de aniquilamento. Então, essa aniquilação entre duas partículas que faz a oposição de carga elétrica, elas vão estar gerando, então, essas energias devido à perda da massa, né, da massa das partículas, né? Então, a gente vai ver mais pra frente como funciona esse mecanismo, como ocorre essa aniquilamento, né, essa aniquilação de duas partículas que estão opositoras né, em cargas elétricas, né? Então, a gente pode perceber aqui também que algumas partículas são neutras, por exemplo, como o fóton e o bóson Z, que elas mesmas são suas próprias antipartículas. Mas qual que é a importância desse estudo para nós? O que isso vai influenciar a nossa vida? Muito. Porque o seu corpo, por exemplo, ele é formado de átomos, né? Os átomos vêm da onde? Vêm da agrupamento, da agregação de partículas elementares. Então, as partículas que formam, ou seja, dos férmions, se formam, então, o átomo, a molécula, a célula, os órgãos, os tecidos, os sistemas, né, orgânicos, o indivíduo como ser humano. Então, a gente precisa entender. Agora, a física das partículas também vai explicar o seguinte, a origem do universo. Vai te dar a origem do universo, porque o universo partiu de partículas, ele se originou de partículas. Depois que foram se agregando essas partículas, foram formando, então, os átomos foram formando as moléculas, que transformou-se aí, no decorrer do tempo, né, as estrelas, os planetas, os satélites, os asteroides e por diante. Então, a formação da matéria, como já falamos agora há pouco, o funcionamento das estrelas, a produção da energia, as estruturas dos átomos e assim por diante. Então, as partículas também vão estar interagindo com a questão da medicina, por exemplo. A medicina, medicina nuclear, ela vai estar totalmente ligada às partículas e a questão dos átomos também, né, da física nuclear também. É muito importante a gente saber, sim, entender a importância desse estudo para que possamos nos aperfeiçoar e buscar conhecimento para que possamos também entender como funcionam as coisas, porque eu, particularmente, gosto muito de entender, gosto muito de compreender como funciona a matéria como um todo, né? E a matéria, aqui na questão da física de partículas, que me deu entendimento, né? E eu fiquei muito feliz quando descobri que os prótons, os nêutrons, são um agregado de partículas de quarks up e down, né? Então, quando descobri isso aí, fiquei ganhando a loteria, né? Nessa busca que a gente tem incessante por eu responder algumas questões, alguns questionamentos próprios, faz com que a gente entenda que tudo tem uma origem. E essa origem, ela vai partir, às vezes, da matéria escura ou da energia escura. Então, basicamente, a gente vai entender que o estudo das partículas elementares continua ainda sendo uma das áreas mais interessantes e mais fascinantes da física, né, da ciência moderna. E eu acredito muito que a matéria escura, que a energia escura vai trazer muitas informações para nós. Podemos, então, aí ampliar nosso conhecimento, entender mais sobre as questões das partículas,
como é seu originário, se há outras partículas ainda desconhecidas, né? Como, por exemplo, o graviton, que eu falei agora há pouco. Então, a gente vai estar futuramente aí descobrindo essas coisas. E eu agradeço você por participar dessa aula. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. É muito importante que você esteja inscrito. Aí, clique também no sininho, né, das notificações, para que você possa sempre receber as notificações do YouTube toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui referente a esse tema ou outros temas que a gente está ligando aqui, conversando com vocês. Aqui é um canal que a gente estuda ao máximo, né, possível, referente aí às questões da ciência e também as questões ligadas aí ao conhecimento, né, humano, né? Então, muito, muito importante, muito interessante. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.